Você com certeza conhece alguém que tem diabetes, alguém que há muito tempo, né, busca controlar sua alimentação ou até já toma, né, a insulina para controlar a sua diabetes. Hoje nós vamos falar nesse vídeo um pouco dessa consciência da parte comportamental, da parte emocional do diabético, para que de repente você possa trazer consciência aí para você, para o seu sistema familiar e possa ajudar essa pessoa, ajudar a si mesmo para que você não adoeça. Então já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer ajudar, que com certeza esse é um conteúdo de valor. Então vamos para o vídeo? Hoje vamos falar sobre saúde, né? Sobre esse sintoma que é a diabetes, muito comum aí no nosso dia a dia. E eu quero falar um pouquinho com você sobre os traços que marcam a personalidade dos diabéticos e que quando nós temos consciência desses traços, nós precisamos começar a observar em nós, né? Se esses traços nós estamos muitas vezes desenvolvendo para que a gente possa aí começar a se observar, para a gente poder nos transformar e de repente até evitar de adoecer. E se aquela pessoa está próxima de nós, se aquela pessoa é alguém que ela já está doente, mas que ela, né, é alguém que nós amamos, de repente nós podemos de alguma forma, às vezes através desse conhecimento que eu vou trazer aqui para você, você pode compartilhar, né, e de repente poder ajudar essa pessoa a trazer consciência e ela fazer as mudanças para que ela possa se libertar. Afinal, a saúde integral é um conhecimento natural do nosso corpo, né? O nosso corpo, a mente, ela cria o corpo. E quando a mente, ela percebe, ela traz para a consciência aquilo que ela estava fazendo de forma inconsciente, é um caminho já, ela já andou uma parte do caminho e ela pode se libertar. Então, quando a gente fala dos traços de personalidade do diabético, é importante a gente observar que tem pessoas que nós vamos conversar e que elas sempre falam muito do passado. Elas sempre falam de assuntos que não são hoje e muito menos projetos que elas ainda pretendem, né, pretendem executar. O diabético ele fala muito de coisas que já passou e ele recalca, né, ele mostra ali, conforme você vai conversando com ele, ele vai falando de coisas que o magoaram, de coisas que ele ficou magoado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a questão da diabetes está muito associada com a nossa satisfação na vida, com a nossa alegria na vida. Então, o açúcar, né, aquela alegria que nós sentimos quando comemos um docinho, traz uma alegria para o nosso corpo. E o diabético, muitas vezes, o corpo, ele faz com que o diabético tenha essa necessidade, né? Embora ele não possa consumir, mas por que ele tem essa necessidade de buscar esse açúcar fora? Porque dentro está amargo. Então, por isso que ele reclama tanto, por isso que ele olha para o passado. Porque o que passou me dá aquilo que passou e que não me fez bem, me dá uma sensação de amargo, porque eu não vou conseguir mudar o passado. Mas por que ele fala tanto daquilo? Porque é algo que ele ainda não conseguiu superar. Então o corpo dele revive aquela lembrança consistentemente. E aí tem um outro traço também bem interessante, que é bom a gente observar, que são pessoas que elas têm, por medo, uma necessidade muito grande de controlar aqueles que elas amam. Né? Seja os filhos, seja o marido, seja as irmãs, os irmãos, enfim, aquelas pessoas que ela ama muito e que em algum momento da vida estiveram muito perto dela e que hoje já não estão mais, né? Ela não consegue mais controlar essas pessoas, mas ela fica tentando ali, fazendo um esforço, tem uma necessidade muito grande e às vezes, né, e com certeza, isso é apenas um mecanismo de defesa que ela tem e ela não sabe, é inconsciente, mas porque ela tem medo de perder essas pessoas. Porque de certa forma essas pessoas trazem uma alegria para a vida dela. Mas a forma dela lidar muitas vezes com essas pessoas, essa questão do tentar controlar a qualquer custo, faz com que essas pessoas muitas vezes elas
se distanciem e faz parte da vida, né? Com que essas pessoas muitas vezes vão viver as suas próprias vidas, vão ver as suas histórias. Mas como o diabético ele vive muito do passado, ele se ressente quando ele vê alguém vivendo um futuro que ele não consegue entender, ele não consegue projetar nem para ele mesmo e muito menos para aquela pessoa. Então é bom a gente observar, né, que traços são esses que essas pessoas, para você observar, que essas pessoas manifestam na vida delas e que estão afirmando aí para o corpo, estão mantendo, né, fazendo essa manutenção dessa doença aí, desse sintoma que está causando tanto mal ao corpo, né, à saúde, debilitando a saúde dessa pessoa. Um outro traço muito interessante é que essas pessoas, elas, se você conversar com elas, se você começar a perguntar sobre a infância dela, sobre a história de vida delas, você vai observar que elas foram pessoas que elas viveram situações na sua infância onde elas não puderam ser plenamente crianças, onde elas tiveram que crescer muito rapidamente e com isso elas perderam a capacidade de brincar, a capacidade de se alegrar com coisas simples, a capacidade de imaginar, né, de brincar com a imaginação, ou seja, projetar coisas. Você já percebeu que criança, ela projeta, né, ela fala que ela quer uma coisa e ela fica se imaginando com aquilo. O diabético ele não consegue fazer isso, por quê? Porque ele teve que crescer muito cedo. Um exemplo muito simples é, por exemplo, uma filha, né, que a sua mãe, de repente, precisou, né, assumir ali um papel, uma responsabilidade muito grande diante da sua família, teve que criar, às vezes, os filhos sozinhos, não porque o pai, de repente, não estava ali, mas porque o pai ficou impossibilitado ou pela idade, ou porque perdeu o emprego, ou ficou doente, e aí essa mãe, ela teve que assumir, né, aquele papel difícil ali de criar todos os filhos, de ficar responsável por tudo, e ela teve que sair para a vida, e aí essa filha, ela assume o papel da mãe em casa, diante dos irmãos, diante das tarefas de casa, ela sai do lugar dela e assume um papel da mãe, e aí ela perde a força. E muitas vezes essa mãe, que na verdade está vivendo toda essa situação difícil, essa mãe muitas vezes, ela pode ou não desenvolver essa diabetes. Afinal, ela também perdeu aí um pouco da alegria de viver, porque a vida está sendo muito dura para ela. Mas essa filha que está vivendo, né, esse papel da mãe em casa, que não é dela, também pode aí muitas vezes absorver dessa mãe todo esse sentimento que está no campo familiar e ela pode também desenvolver. Um outro aspecto interessante da gente observar nessa parte sistêmica, né, como o campo, o inconsciente coletivo familiar, ele registra e ele guarda todas as memórias dolorosas que estão ali na nossa família. É importante a gente observar que, de repente, nem a avó, nem a filha não manifesta essa diabetes. Porém, às vezes a neta, o neto, enfim, as próximas gerações podem manifestar. E aí o que a gente tem que observar? Que de repente, né, essa criança, essa pessoa que manifestou, ela não tem mais, ela não vive mais essa dificuldade que os seus antepassados viveram, que a avó, que a mãe viveu, né? Essa ausência aí do pai, que tirou da mãe essa alegria de ter um relacionamento saudável, de ter aí uma segurança, né? Muitas vezes, que trazia essa liberdade, essa alegria, esse poder, né, ser mais alegre dentro da sua família, poder sonhar com o seu companheiro, o futuro do casal, o futuro da família. Às vezes, as gerações seguintes é que manifestam. E aí, o que a gente pode identificar? Quando aquele sintoma que essa pessoa manifestou não combina com o contexto atual dela. Muitas vezes é porque esse sintoma, ele é um sintoma de uma causa lá dos antepassados e que não foi olhado, né? Às vezes foi a avó, a bisavó, a tataravó, a mãe que viveu esse sofrimento, mas como esse sofrimento não foi olhado, a filha manifesta essa amargura que está nos corações da avó, da bisa, enfim, nos corações dos antepassados. Então, a neta, ou o neto, enfim, as próximas gerações estão manifestando no corpo esse sofrimento.
Então é importante a gente observar esses comportamentos que eu citei no início e agora, né, quando não é mais as pessoas que vivenciaram a dor, mas sim os seus sucessores aí, as próximas gerações, quando elas manifestam essa dor, é bom a gente observar de que muitas vezes a solução para esse grande problema pode estar no passado. E aí é bom a gente tomar essa consciência e buscar ajuda para que a gente possa fazer os movimentos necessários para poder libertar tanto quem já, né, quem marcou esse sofrimento, quanto as próximas gerações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário, eu quero muito aí poder contribuir ainda mais com você. Um grande beijo para você. Lembra de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas possam aí ser ajudadas. Um beijo e até o próximo vídeo.